Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 24 e eu quero meditar com você aqui baseado no versículo 16. Nós vamos falar hoje de um versículo que, acredito eu, você já deve ter escutado várias vezes na sua vida. Mas são tantos textos que nós escutamos, mas não refletimos, não aprofundamos, não nos perguntamos o que ele de fato quer nos ensinar. Então hoje nós vamos fazer isso aqui com Provérbios capítulo 24, versículo 16. E antes de ler esse texto, eu quero convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no canal e estarmos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos embora! Provérbios capítulo 24, verso 16, vai dizer o seguinte: ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Mais uma vez, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Com certeza você já ouviu, você já leu, você já repetiu essa frase para alguém ou para si mesmo. Olha, o justo pode cair 7 vezes. De todas elas, Deus o levantará. Mas o que significa isso? Por que tem esse termo 7 na Bíblia, por exemplo? Será que na 8ª vez, Thiago, Deus desiste da gente? É interessante a gente conhecer essas minúcias culturais do termo bíblico e entender que a proposta de Provérbios é um ensinamento espiritual aplicado para o dia a dia, em que muitas vezes esse ensinamento é passado de uma forma poética. Aqui no Brasil, seria algo semelhante a um ditado popular. Um ditado que é uma frase comum que vai ensinar ali uma lição muito importante, que você pode aplicar para a sua vida em diversos momentos. Então, quando a Bíblia fala do termo 7, esse termo na Bíblia tem a ver com o fechamento de um ciclo completo. Tem a ver com a plenitude. Então, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Existe um ciclo baseado no número 7 em toda a Bíblia. Daqui a uns dias, quem sabe, a gente faça um devocional aqui sobre numerologia bíblica e você vai perceber que alguns números se repetem como padrões em todo o texto bíblico. Então, se fosse mal comparando, para você entender, para facilitar, se nós falássemos assim, se fosse aqui no Brasil, né? Fala assim, olha, Tiago, você já tentou resolver isso indo lá no setor administrativo? Aí alguém falasse assim, eu já fui no setor administrativo 1 milhão de vezes e não resolveu. Eu acho muito difícil que alguém vá num setor administrativo para resolver um problema 1 milhão de vezes. Você concorda comigo? Esse termo 1 milhão de vezes aplicado à nossa cultura significa, olha, eu já fui lá muitas vezes. Já tentei e não resolvi. Então, a ideia não é ser exato na quantidade de vezes que você tentou resolver o problema. A ideia é dizer, eu já tentei muito. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, o justo pode cair 7 vezes, a ideia é de que algo pode acontecer várias vezes. Mas ainda assim, isso não será o final do justo. A primeira coisa que esse texto nos ensina, e é muito importante levarmos isso para toda a nossa vida, é o seguinte: o justo não é quem nunca cai, o justo é quem nunca desiste. Todos nós teremos quedas em nossa vida. Se a gente for estudar a história de grandes heróis da Bíblia, Abraão, Davi, o apóstolo Pedro no Novo Testamento, a gente vai ver diversas histórias onde homens e mulheres de Deus têm ali momentos que são de queda moral mesmo, sabe? E o Senhor vai lá, levanta, o Senhor vai lá, restaura, o Senhor vai lá, transforma, porque todos nós também temos as nossas falhas, temos as nossas dificuldades, temos os nossos desafios. E Deus não espera de nós perfeição. Você já parou para imaginar se a nossa comunhão com Deus dependesse da nossa perfeição? Meu amigo, nós estaríamos fritos. Nós não teríamos nenhuma comunhão com Deus. Porque por melhor que alguém pareça, esse alguém possui
deslizes, falhas, pecados. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa comunhão que a gente tem com Deus é porque Deus ele estende a sua mão de graça, a sua mão de misericórdia e nos restaura. Aí talvez você pergunte assim, Tiago, então isso aqui é um salvo-conduto para eu fazer o que eu quiser, porque independente de como eu viver, Deus vai sempre me transformar? Não. Até porque o justo, ele tem uma intenção no coração. E essa intenção, ela já é direcionada pelo Senhor. Uma coisa é uma falha ser um acidente na jornada. Outra coisa é ser uma prática comum. Então, se você é justificado por Deus, você já tem ali um processo de transformação no seu caráter, onde pode até haver falhas, mas a direção que você está seguindo é a direção de tentar acertar e tentar viver, buscar viver de acordo com a palavra de Deus. Eu falo logo sobre esse tema porque, na verdade, esse texto aqui ele vai falar de uma outra nuance. Esse termo nem é tanto sobre quedas morais ou algo assim. Porque se a gente ler o texto, vai dizer assim, ó, o justo cai 7 vezes, mas ele torna a se levantar, porém os ímpios são arrastados pela calamidade. Então a ideia aqui não é dizer quem faz o certo ou errado, quem vive em santidade, quem vive em pecado. A ideia do texto não é essa. A ideia do texto é a seguinte, o justo, ele, assim como o ímpio, será assolado pelas calamidades da vida. A presença de Deus, ela não nos isenta das dificuldades da vida. Você pode orar, pode jejuar, pode amar o seu próximo, pode amar a Deus de todo o seu coração. Ainda assim, a sua vida será cheia de desafios. A sua vida será cheia de demandas. E a sua vida vai ter, sim, algumas estações onde algumas coisas vão dar errado para você. Você vai perder dinheiro, vai perder investimento, você vai se decepcionar com amizades, você vai ter perdas talvez na área ali da saúde, você vai ter questões na sua família que talvez você pensa, poxa, eu não queria passar por isso aqui, mas você vai passar. Então, na vida do justo também haverá calamidades. Porém, o texto está dizendo que mesmo que essas calamidades nos derrubem por alguma situação, por alguma circunstância, nós seremos mais uma vez colocados de pé. Já o ímpio não. O ímpio, ele vai ser levado pela calamidade. Isso aqui, gente, que está no Antigo Testamento, para quem não sabe, Salomão viveu aproximadamente 3.000 anos da nossa época e 1.000 anos antes de Cristo, né? Então, para quem não sabe, Salomão ele está escrevendo aqui 1.000 anos antes de Cristo vir à Terra, só que lá no Novo Testamento, Cristo vai dar um exemplo que é muito parecido com o que está escrito aqui em Provérbios, capítulo 24, versículo 16. É quando ele conta a história da casa que é firmada sobre a areia e a casa que é firmada sobre a rocha. E a casa firmada sobre a areia, bem como a casa firmada sobre a rocha, ambas vão estar sujeitas a vento forte, tempestade e a desastres naturais. A diferença é que, quando acontecem os desastres naturais, a casa que está firmada sobre a areia ela vai ser levada, ela vai ser destruída. Mas a casa que está firmada sobre a rocha, ela vai permanecer. Tem um detalhe muito importante nessa história que poucas pessoas reparam. A ideia da casa firmada sobre a rocha é de uma casa que foi fundamentada, desculpe a redundância, num fundamento muito profundo. A casa firmada sobre a areia é a casa que você firmou ali num fundamento raso. Para você firmar sobre a rocha, você tem que cavar muito. Cavar tanta terra a ponto de encontrar o solo rochoso lá no fundo da terra. Então, essa casa que está firmada sobre a rocha, ela está firmada sobre um fundamento que não é raso, sobre um fundamento que é profundo. E aqui reside uma grande diferença do tipo de evangelho que a gente costuma colocar para dentro do nosso coração. Já tem muito tempo, eu lembro, eu ainda era um adolescente, quando eu conversei isso pela primeira vez com um amigo meu. E a gente falava sobre o crescimento de algumas igrejas e falava sobre algumas questões. E a gente refletia basicamente sobre o seguinte, olha, determinadas igrejas, elas vão crescer muito rápido e com muita facilidade,
porque o discurso delas é mais acessível. Então as pessoas vão chegar ali com muito mais rapidez, vão se identificar com muito mais facilidade. Por exemplo, igrejas que batem muito forte na questão, batem não, que abraçam, na verdade, muito forte a questão da prosperidade, da vitória, do milagre, que eu não sou contra. Não sou contra isso. Deus é um Deus de milagre, sim. Deus é um Deus de vitória. Deus é um Deus de prosperidade. Mas essas igrejas, por só falarem isso, elas vão atrair muitas pessoas que querem isso e pessoas que às vezes não vão ser confrontadas para mudar de vida. Então a pessoa vai lá, levanta a mão, recebe a oração, recebe sua vitória, toma posse, ela volta. Não tem nenhum confronto, não tem nenhuma palavra que ela vai se sentir tocada ali para mudar de vida. Não tem nenhum, entre aspas, questionamento da Bíblia para o coração da pessoa. Então é muito fácil a porta de entrada para várias pessoas estarem ali sem serem confrontadas. E tem as outras igrejas onde isso também é pregado, milagre, prosperidade, o mover de Deus, mas também é pregado a transformação que o Evangelho propõe. E o Evangelho, gente, a transformação do Evangelho não é uma transformação que você vai sentir um arrepio, que você vai sair ali da igreja com vontade de fazer tudo diferente. Você vai sentir um arrepio e de repente você não vai pecar mais. Não. O confronto do Evangelho é uma direção para o nosso coração que precisa ser aplicado no dia a dia. Você vai sair da igreja e você vai continuar com a natureza carnal, a natureza pecaminosa, com a inclinação para a carne, mas agora você tem a direção do Espírito. Agora você tem o Espírito te confrontando. Você pega as antigas práticas e você já não consegue mais conviver em paz com aqueles erros. Por quê? Porque existe um processo de transformação de caráter. Você está se tornando uma nova pessoa em Deus, porque o Evangelho está te confrontando. Aí sabe o que acontece? É que muitas pessoas, devido a não gostarem desse confronto, ficarem desconfortáveis com esse confronto, não gostam de ouvir essas mensagens. Então, essas igrejas, naturalmente, elas são mais vazias, porque existe uma mensagem de confronto ali que incomoda. Então, nós temos aqui dois padrões, certo? E eu conversava com esse meu amigo dizendo o seguinte, olha, para a igreja crescer rápido, se ela tiver um discurso de milagre, se ela tiver um discurso de vitória, ela vai crescer muito rápido. Mas as pessoas que estão se alimentando desse tipo de mensagem, quando vem uma provação, quando vem uma dificuldade, é como se a realidade da vida da pessoa não se encaixasse com a mensagem que ela está ouvindo. A pessoa pensa, peraí, se Deus vai me dar a vitória o tempo todo, por que eu perdi nisso aqui? Se Deus é um Deus de cura, por que eu orei e o meu parente não foi curado? Se Deus é um Deus de milagre e livramento, por que Ele não livrou meu filho, meu parente ou a mim mesmo de tal e tal situação? Se Deus é um Deus que fala, por que Ele não falou comigo que eu estava indo pelo caminho errado? Ou que aquele acordo não deveria ter sido fechado? Que aquele empreendimento não deveria ter começado? Note que a realidade da pessoa começa a se chocar com uma teoria que ela acredita. Mas, quando a pessoa ouve um evangelho que é fundamentado de fato na palavra, um evangelho onde Cristo falou, no mundo vocês terão aflições, mas eu estou contigo, a realidade da pessoa não vai se chocar com o evangelho, pelo contrário, a realidade da pessoa vai evidenciar a força do evangelho. Eu estou passando dificuldade, mas eu creio que Deus está comigo. Eu posso ter derrotas temporárias nessa terra, mas em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu posso ser roubado financeiramente, eu posso ser traído emocionalmente, mas o bom tesouro que eu recebi na cruz do Calvário pelo sacrifício de Cristo, isso nada rouba da minha vida. Então nós temos aqui dois tipos de pessoas que estão ouvindo dois tipos de mensagens diferentes. E quando a provação vem, aquela pessoa que só ouve, você vai ter vitória, você vai ter vitória, você vai ter vitória. A casa dela está firmada sobre areia. É um fundamento raso. Eu creio que Deus é um Deus de vitória. Eu creio que Deus é um Deus de milagre. Eu creio que Deus é um Deus do impossível. E eu oro de todo o coração para que você viva coisas sobrenaturais em Deus. Eu até me sinto assim, meio que no lugar de fala, né? Eu sinto que eu posso falar isso, porque eu também prego sobrenatural, eu prego milagre, eu prego sobre o Deus do impossível, então me sinto em paz para falar sobre isso. Mas o que eu quero te dizer é que esse fundamento, o evangelho, quando é fundamentado só nisso, é um fundamento raso. É um fundamento que não vai te sustentar no momento que a provação vier, que a chuva forte, que a tempestade, que o vento forte vier. Aí Jesus, quando está falando sobre a parábola
da casa firmada sobre a areia e sobre a rocha. Ele vai dizer que ambas as casas, elas vão estar, vão passar por tempestades, vão passar por provações, vão passar por todo tipo de situação. Mas a casa que está fundamentada sobre a rocha, a casa que tem um fundamento profundo, a casa que não está firmada em promessas ilusórias inventadas por pessoas que querem apenas conquistar uma audiência, a casa que de fato está firmada na palavra de Deus, ela vai resistir. Então note que Provérbios 24:16 casa perfeitamente com isso. O justo não é aquele que não passa por dificuldades. O justo não é aquele que não cai. O justo é aquele que não desiste, aquele que é levantado pelo Senhor. Parar para pensar aí quantas estações desafiadoras, ruins, tristes você passou na sua vida, mas em todas elas o Senhor estava lá com você. E de todas elas o Senhor te sustentou, o Senhor te fez continuar. Quantas situações da sua vida você pensou, olha, Deus, isso aqui eu não aguento, aqui chegou no meu limite, eu não aguento, eu não vou adiante. Mas você está aí, está de pé, você está ouvindo esse devocional, você está recebendo a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus conhece aquilo que você suporta e Deus ele te fortalece muito mais do que você imagina. Então, quando a gente fala do justo cair 7 vezes, mas ele ser reerguido, isso nos mostra que a calamidade só destrói quem não tem raiz. A calamidade vai afetar ambos, mas só destrói quem não tem. Quando você está arraigado no Senhor, quando você está fundamentado nele, a calamidade ela não vai te destruir, ela não vai roubar a sua fé, ela não vai acabar com você. Pelo contrário, a calamidade ela vai te fortalecer. E uma coisa que eu quero fechar aqui para o nosso devocional, tem várias lições que eu anotei aqui, mas eu quero já caminhar para o fechamento desse devocional, é que, gente, a constância, ela vale mais do que a força. Isso é muito importante porque, às vezes, nós vivemos um tipo de relação com Deus que é muito baseado, digamos, numa empolgação temporária, sabe? E a empolgação temporária, ela é uma janela, você tem que entender ela como uma janela de oportunidade. É como a paixão. Como é que acontece o processo de paixão no cérebro humano? Você se conecta com outra pessoa, se apaixona por outra pessoa. E nesse processo de paixão, você tem ali uma janela de tempo, onde você precisa construir algo sólido com aquela pessoa. Alguns estudos vão dizer que a paixão dura no máximo, em média, 2 anos. A média máxima de uma paixão no cérebro humano é 2 anos. Se você ficar apaixonado 2 anos, você ficou já muito tempo apaixonado. Mas você não vai ficar a vida toda apaixonado. Mas chega aqueles casais que já estão há décadas juntos, eles passaram por processo de renovação do amor, renovação da paixão, mas aquela união não está solidificada numa paixão, está solidificada no amor. O processo de paixão atrai e te deu ali uma janela de oportunidade. Você tem aqui uma janela de tempo. Nessa janela de tempo, você pode construir várias coisas. Você pode construir só uma química física, por exemplo. Falei parecendo matéria de colégio, né? Eu digo química física, a química corporal, né? A atração física pela pessoa. Vocês entenderam? Você pode construir apenas atração física. Aí você fica ali, aquela química, aquela coisa, meu Deus, aquele desejo. Mas uma hora a paixão vai passar. Quando a paixão passa, será que você aproveitou o tempo da paixão para construir algo sólido? Algo baseado em amor? Algo baseado em confiança? Algo baseado em princípios? Onde ambos vão caminhar debaixo de uma mesma visão, na mesma direção? Quando isso não foi construído, meu irmão, passou a paixão, acaba tudo. Porque a pessoa começa a se perguntar, por que eu estou aqui ainda? Não tem mais aquela atração, não tem mais aquele sentimento, não tem mais aquela borboleta no estômago. E tem pessoas, inclusive, que por não discernirem isso, passam a vida inteira correndo atrás de diversas paixões. Aí se apaixona por uma pessoa, quando passa a paixão, vai buscar outra pessoa e se apaixona. Aí passou a paixão, aí procura uma terceira pessoa, uma quarta, quinta, 10ª, 50ª. E a pessoa nunca vai conseguir construir algo sólido. Por quê? Porque está, entre aspas, viciado no processo de paixão. Paixão é uma janela de oportunidade. Pegou esse exemplo? Então vamos lá. Muitas vezes nós nos apaixonamos pelo Senhor. Isso pode acontecer, gente, de várias formas. Você pode se apaixonar pelo Senhor através de um milagre que Deus faz na sua vida. Você pode se apaixonar pelo Senhor através de um livramento que Deus te deu.
Você pode se apaixonar pelo Senhor quando uma pessoa vem, uma pessoa que nem te conhece, nunca nem te viu na vida. A pessoa vem te dar uma palavra assim assertiva. Tiago, não tinha como fulano de tal conhecer os detalhes da minha vida. Foi Deus falando, Deus falou coisas que eu não contei pra ninguém, tava só no meu coração. E Deus falou, você fica apaixonado por Deus. Às vezes lança uma música nova, você ouve a música e você começa a se apaixonar por Deus através daquela música. E tudo isso é bênção. Porém, saiba que esse processo de paixão, ele vai passar. Então você precisa aproveitar esse processo de paixão para construir algo sólido com Deus. Já reparou que tem pessoas que são constantemente viciadas em experiências emocionais com Deus? Eu achei interessante uma fala do pastor Paulo Borges Júnior, e ele... bom, a fala dele era sobre outro tema, mas ele falou uma frase bem interessante que eu achei, eu fiquei refletindo, ele falou assim, ó, crente que é crente de verdade, ele aguenta culto ruim. E claro, é um parêntese aqui, esse devocional, eu sei que tem mais pessoas além dos cristãos que fazem esse devocional. Mas me permita usar esse exemplo. O pastor Paulo Borges falou assim, crente de verdade, ele aguenta culto ruim. Tipo, se o culto for ruim, o cantor desafinar, o instrumentista botar a nota fora, se o pregador não tiver aquela qualidade, a pregação foi ruim, sabe? Tá calor no ambiente, ou tá muito frio, ou choveu demais, sabe? A pessoa não vai se afastar do evangelho por causa daquilo. Quando você é cristão de verdade, você tem uma aliança com Deus. Bom, o culto pode de fato ser ruim, pode ser ruim a experiência de ouvir alguém cantando, subtonando, uma voz estranha, uma letra mais feia, né? A pregação mal pregada. Ali você pode se sentir incomodado, mas você não vai largar o Senhor por causa disso. Ele falou o seguinte, nós muitas vezes estamos preocupados em produzir um culto bom para manter dentro da igreja pessoas que precisam consumir um culto bom, porque se o culto for ruim, ela vai embora. Ou seja, elas precisam estar constantemente num processo de paixão, porque se passar a paixão, se passar a música emotiva, se passar o ambiente, o som, a cenografia, se passar aquela emoção do culto, a pessoa não consegue estar firmada em Deus. Entende? Então, com isso, a ideia, obviamente, não é eliminar a parte emocional do culto. Pelo contrário, ela tem uma importância muito grande. Né? Mas, aquela é uma janela de oportunidade. Sabe por que é bom você se emocionar cantando uma música no culto? Porque aquilo abre o teu coração para uma janela de oportunidade para você ouvir a palavra. E aquela palavra ela vai mudar a sua vida. Ela não vai mudar só aquele momento do culto. Não é para você só se arrepiar no culto. Não é para você só chorar no culto. É para você ter a sua emoção disponível, o teu coração disponível para entender uma palavra e usar essa palavra quando a música acabar, quando a pregação acabar, quando o culto acabar. A melhor parte do culto é quando ele acaba. Não porque ele foi ruim, mas porque quando ele acaba, você tem a oportunidade agora de colocar em prática tudo o que você aprendeu naquele momento ali de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, entende? Então, essa janela de oportunidade, essa janela de paixão, a gente precisa aproveitar para construir algo com o Senhor. E aí vem o entendimento de que a constância vale mais, vale muito. É muito importante você ser constante. É muito importante você ter uma rotina com o Senhor. É muito importante ser fiel ao Senhor, mesmo nos dias, entre aspas, mais chatos da sua vida. Não se iluda. A pessoa mais santa, pura, crente, mais divina que você imaginar, essa pessoa, ela também tem dias que ela acorda que ela não está tão motivada para ler a Bíblia. Ela não está tão motivada para orar. Ela não está tão motivada para fazer um devocional. Para pensar, você que está aqui já há um tempo, né? Nossos devocionais diários, segunda a sexta, já tem alguns anos que a gente faz aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida de que você que está aqui há algum tempo, teve algum dia que você não estava tão animado para fazer o devocional. Mas você pensou assim, poxa, mas eu vou fazer porque, né, eu fiz o compromisso aqui, acho que faz bem para mim, eu vou fazer o devocional. Aí muitas vezes é nesse dia que você nem ia fazer o devocional, que você vai lá e fala contigo uma palavra que, meu irmão, valeu mais do que todos os devocionais que você fez. É ou não é verdade? Né? Nesses dias onde talvez você não estava muito emocionado, você não estava muito afim, sabe? Mas
esses dias, eles são tão importantes quanto os dias especiais. Esses dias rotineiros, esses dias normais, eles são tão importantes quanto as datas especiais do nosso calendário. A gente marca a data para Deus falar conosco. Não, nesse domingo, no culto, Deus vai falar comigo. Naquela conferência, daqui a um mês, Deus vai falar comigo. Naquele evento, naquele acampamento, naquele retiro, Deus vai falar comigo. E Deus, Ele pode, e Ele fala, Ele ministra nossos corações no tempo dEle, na hora dEle. Muitas vezes fora do nosso calendário. Nosso calendário é um, o calendário de Deus é outro. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, o justo pode cair até 7 vezes, meu irmão, no momento de uma queda, quando uma calamidade te assola, quando a chuva forte, quando a tempestade, quando o vento forte assola, às vezes é natural você pensar que, poxa, parece que Deus não está agindo tanto aqui. A Bíblia fala assim, ó, o justo ele vai tornar-se reerguer. Os ímpios é que são arrastados pela calamidade, perdão. A calamidade, ela é um ponto final na vida do ímpio. A calamidade, ela é um ponto final na vida do justo. Ela é um capítulo onde Deus vai fazer coisas maravilhosas. A história vai continuar. Tem uma música muito conhecida no nosso país que diz assim, né? O show tem que continuar. Mas eu quero terminar aqui esse devocional com essa ministração no seu coração, para você entender que a calamidade, ela não vai ser o seu fim. Todos nós, provavelmente, se Jesus não voltar daqui a alguns anos, todos nós experimentaremos a morte. Todos nós, ou a grande maioria de nós, passaremos por doenças. Todos nós passaremos por dificuldades financeiras. Todos nós passaremos por desafios sociais. Todos nós passaremos por dramas emocionais. Mas cada situação dessa, até aquelas onde a gente se diz assim, Thiago, eu tô aqui, eu tô no chão, eu caí. Essa calamidade aqui me arrastou. Mas a única coisa que não pode ser retirada de você é o teu fundamento em Deus. Quando o teu fundamento permanece em Deus, pode ter certeza que aquilo não é o ponto final da tua história, aquilo vai te reerguer. E vai te reerguer mais forte ainda. Aquilo vai gerar, meu irmão, experiência sua com Deus, que vai ser um norte para a sua vida. Vai ser um testemunho para a vida de muitas pessoas. Vai mostrar na prática tudo aquilo que Deus está alimentando no seu coração através da palavra dele, entre aspas, na teoria. Quando você ouve um devocional como esse, isso aqui é teoria. Quando você lê a palavra de Deus, aquilo é entre aspas, né? Para você entender, teoria. Quando você vive a calamidade, você percebe na prática o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o caráter de Deus. E aquela experiência, nada vai roubar de você. Ninguém vai roubar de você. Essa experiência com o Senhor, ninguém vai roubar de você. Eu acho interessante que quando a gente lê assim, o justo cai 7 vezes e torna a se erguer, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Fala comunidade, né? Os ímpios são arrastados pela calamidade. Quando eu falo em comunidade do discipulado bíblico, o link está fixado nos comentários para você estudar mais profundamente a Bíblia conosco. Mas nós somos convidados também com esse texto a não nos envergonharmos das situações difíceis da nossa vida. Às vezes acontece, você passa por uma situação desafiadora, você tem até vergonha de que as pessoas saibam daquilo. Né? Mas a Bíblia nos convida a gente não se envergonhar dessas situações, a gente não se envergonhar de tentar de novo, a gente não se envergonhar de recomeçar. Às vezes há uma vergonha no nosso coração em recomeçar, há uma vergonha no nosso coração em tentar de novo, há uma vergonha no nosso coração de passar por uma situação, digamos, constrangedora ou ruim na frente das pessoas. Há uma vergonha no nosso coração. Isso muitas vezes nos trava. Mas o Senhor hoje ele nos convida para recomeços. O Senhor ele nos convida para perseverança. O Senhor ele nos convida para uma continuidade. Porque aonde muitos pensam que é o fim da nossa história, na verdade aquilo ali vai ser só um capítulo, só um ponto de continuação, onde Deus vai plantar sementes preciosas. Essas sementes elas vão germinar e um dia elas vão frutificar. Frutos para a glória de Deus na sua vida e na vida de muitas pessoas também. Você crê nisso? Se você crê nisso de verdade, vamos orar ao Senhor para a gente fechar esse devocional. Antes de orarmos, quero fazer 3 convites para todos que estão aqui. Primeiro deles,
like nessa transmissão. Seu like faz muita diferença para esse devocional chegar para mais pessoas. Segundo pedido, você que é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal e vem com a gente de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde a gente sempre começa o dia mergulhando na palavra de Deus. Eu posso te garantir que minha voz não é tão feia quanto hoje está. Tô aqui com a rouquidão ainda do final de semana, mas logo em breve vou estar melhor em nome de Jesus. E o terceiro convite é para você estar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, onde eu envio o link dos devocionais todos os dias e envio também as minhas anotações diárias por escrito para você estudar mais ainda, mais profundamente ainda, o texto que a gente medita aqui durante as manhãs, tá bom? Para entrar no grupo, o link está fixado na descrição do vídeo, está fixado no topo dos comentários e também no topo do chat. Gente, inclusive, deixa eu falar uma novidade, a gente ativou aqui no canal a ferramenta Hypar. Quando você tem um botãozinho chamado Hypar assim embaixo do vídeo, quando você clica ali, a quantidade de pontos que tem no vídeo faz com que o YouTube também recomende ele para mais pessoas. Se você ainda não viu isso, você está no celular, abaixo do vídeo tem ali a ferramenta Hypar, você clica nele, isso ajuda o vídeo a ser mais recomendado. Eu já tive recentemente no nosso canal fazendo esses testes aí. Se você puder nos ajudar também clicando na ferramenta Hypar, vai ser um presente de Deus para muitas pessoas que vão ser edificadas também com essa mensagem. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado por essa direção, muito obrigado por esse encorajamento. Nós confiamos e nos apoiamos em Ti, Senhor. Mesmo diante das calamidades que nós enfrentamos, que nós passamos, nós queremos primeiro que o Senhor está no controle de todas as coisas. Segundo, que o Senhor governa a nossa vida. Terceiro, que o Senhor está com a mão estendida para o nosso auxílio. Meu Pai, nós cremos que de todos esses momentos desafiadores, de todas essas quedas advindas por calamidades, de todos esses deslizes, de todos esses pontos onde muitas vezes nós, se pudéssemos escolher, nem passaríamos, mas estamos passando por eles. De todos eles, o Senhor vai nos reerguer, o Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai plantar sementes lindas nesses capítulos da nossa história. Senhor, eu oro, Deus, por uma unção de encorajamento em todos os que estão orando nesse momento e estão passando por alguma situação assim. Que o Senhor encoraje o Espírito, que o Senhor encha e renove o coração dessa pessoa com o amor do céu no coração, para que essa pessoa, Pai, seja renovada para te amar, mesmo diante de um cenário ruim. Renovada, Deus, para te buscar. Renovada para voltar ao início. Renovada, Deus, para te abraçar uma vez mais. Meu Pai, que toda alma cansada agora seja restituída pelo Espírito Santo nesse momento. E eu quero te pedir, Senhor, todos aqueles que se sentem caídos, todos aqueles que estão completamente identificados com esse cenário de Provérbios 24:16, que o Senhor possa reerguer essa pessoa, levantá-la, transformá-la, impactá-la, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente. Tamo junto. Antes de sair desse devocional, comenta aqui abaixo qual foi a parte onde Deus mais falou ao teu coração. Segunda a sexta é o nosso encontro às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.